Salve, salve, turminha! Vamos lá, bora lá então, porque é a noite de decisão, é noite sobretudo de Copa. Infelizmente o jogo é 9h30 da noite, né? Internacional, no Beira-Rio. Pelo menos não é aquele horário 7, 7h30, que mal dá pra chegar no estádio, né? Todo mundo correndo do trabalho. Quando chega é fim de primeiro tempo, início de segundo tempo, enfim. 9h30 da noite, Internacional de Montevideo, um jogo que o Inter é obrigado a ganhar. Por quê? Enfrentaremos o time mais fraco do grupo, apesar da camisa. E, vencendo, tenho convicção que o Inter encaminha a sua classificação às oitavas da Libertadores. Por quê? Porque o Inter vai a 7 pontos, já é o líder do grupo nesse momento, só que líder por saldo de gols, né? E, indo a 7 pontos, a gente fica secando aí quinta-feira Bahia e Nacional de Medellín em Salvador, para ver o que é melhor pra gente, né? Por enquanto, ganhando o jogo é o que a gente precisa para, tenho convicção, assegurar a vaga. Lembrando que depois de hoje a gente tem mais dois jogos fora contra os dois Nacional. Primeiro lá em Medellín, já na outra semana. Não, na outra semana tem Copa do Brasil, na outra semana ainda. Daqui a 2 semanas daí. E depois Nacional em Montevideo, que já vai estar morto, né? Na Libertadores. E aí fechamos a chave contra o Bahia em casa. Então, ganhando hoje o que importa, e daí a gente vê o que vai ser melhor na quinta-feira para nós, para a gente acompanhar essa partida lá de Salvador. Bueno, vamos lá. Felizmente, e eu venho insistindo que o Inter tá um time cansado, precisa de sangue novo, voltam 2 guris hoje pro time. Vitor Gabriel, o que corrige um problemaço na zaga do Inter, porque Roger e Vitão têm batido cabeça na zaga, o Vitão sai para cobrir, e aí os dois acabam se atrapalhando, e a bola acaba passando, enfim, os últimos gols que a gente tomou foram assim, com falhas da defesa, mas falhas de posicionamento dos dois que acabam se atrapalhando. Volta Vitor Gabriel hoje, fica do lado esquerdo, o Vitão do lado direito, e aí tá corrigida a questão. O outro, Gabriel Carvalho, que ainda sem melhor ritmo de jogo, mas é um sangue jovem e tomara que dê aí um alento pelo lado direito ali, porque o Vitinho não deu certo, o Tabata também não deu certo. Vamos ver se o Vitor Gabriel, a terceira opção, agora vai dar certo. Tem também a chance de o Gabriel Carvalho ficar no lado esquerdo, que eu prefiro, com o Wesley deslocado para a direita. Daqui a pouco sai isso. Eu prefiro o Gabriel muito mais do lado esquerdo que do lado direito. Acho que ele joga muito mais no lado canhoto ali, mas é claro que não tem aquela sintonia com o Bernabé e com o Alan Patrick. Tem que levar isso em conta também. No Nacional, um ataque velho, né? Nico Lopes e Vargas, a gente conhece bem os dois. Nunca gostei do Nico Lopes, sempre achei um jogador ciclotímico, um cara que daqui a pouco desliga do jogo e fica na Nicolândia, não sabe onde ele tá. É tipo o Vitinho atacante, né? Aquele que a gente teve anos atrás, também desligava do jogo completamente em algum momento. Então, é um ataque que é previsível, é um time que, apesar da camisa, apesar de jogadores como o Coates, não vem desempenhando bem, vem de uma vitória, é verdade, no Uruguai contra o Miramar Misiones por 3-1, mas eu não acredito que... É claro que vai ser um jogo difícil, mas não acredito que o Inter não ganhe esse jogo. Acho que o Inter ganha por diferença de 2 gols até, o Inter tem muito mais time. A questão toda é o desgaste, porque a gente sabe que o Fernando está cansado, o Bruno Henrique está cansado, o Bernabé acabou ganhando esgotado também. Então essa é a minha preocupação. Por isso eu fico insistindo, precisa colocar os guris. Por que o Ricardo Matias não tem ido para o banco? Tomara que o Prado apareça hoje, o Matias também apareça no banco pelo menos. Acho que o Roger tem errado nesse ponto, ao insistir com um banco com caras mais velhos, mais cancheiros, mas que daqui a pouco não tem nem aquele sentimento de Inter, sabe? Quem chegou agora? Diego Rosa, Romero, os caras chegaram agora. Não que tire os dois do banco, mas por exemplo, o Luco Holanda vinha ficando no banco. O que o Luco Holanda vai contribuir, sabe? Então, tomara que os guris voltem ao banco de reservas pelo menos hoje, porque o Inter precisa muito dessa força física até nesse momento. E lembrando que temos agora jogos fora contra o Medellín e depois contra o Nacional. A vitória é mais do que importante, mais do que imprescindível essa noite no Beira-Rio. O Spike está convocando todos vocês também. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica, por gentileza, para a gente seguir falando aqui das coisas de Internacional. Bora lá. Olha, força minha, obrigado pelo like, obrigado pela inscrição no canal. Vamos lá então, né? Bora. Agora, com relação a desgaste, tá? Já convocou a galera, não precisa gritar. Em relação ao desgaste, me parece que contra a Juventude, contra o Maracanã, os 2 próximos jogos do Inter, ambos no Beira-Rio, o Inter vai dar uma segurada no time. Acho que muitos jogadores vão ser preservados desses jogos.
Ah, tá abrindo mão do Brasileirão. Não tá abrindo mão do Brasileirão. Mas é fato que o Palmeiras já está disparado na frente. Agora, me parece que vai ter uma preservação, sobretudo contra o Maracanã. E é claro que a gente vem de tropeços patéticos em muitos anos de Copa do Brasil, mas eu acho que é um jogo que dá para dar uma segurada, até para evitar um cansaço maior dos nossos atletas. Então não surpreendam se o Inter for com um time bastante alterado, sobretudo contra o Maracanã, e algumas preservações pontuais como contra o Juventude. Pena que o Maia não joga mais futebol, né? Parou de jogar futebol, senão ele seria o substituto ideal ali para o Bruno Henrique, que está cansado. Geralmente é o Ronaldo que entra, o que deixa o time muito mais abaixo das necessidades. Enfim, mas é a escolha momentânea do Roger, já que o Maia resolveu parar de jogar futebol, né, nesse momento. Quem disse? Toca a ficha lá, Marcelinho, que vamos... Quem disse hoje é muito importante também. Não que os outros não sejam, mas hoje é importante até certo ponto triste. Bora lá. Bom, quem disse isso? Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Trecho do comunicado do Tite, que vai ter que... Ele informou que vai dar uma pausa na carreira, vinha negociando com o Corinthians, mas encerrou as negociações porque precisa cuidar de saúde mental e física. O comunicado foi publicado pelo Matheus Bach, seu filho e auxiliar técnico também, e nesse momento o Tite alegando precisar cuidar da saúde mental e física. Fisicamente ele já vinha desgastado, vinha com dores nas costas, se não me engano, né? Já não ficava em pé o tempo inteiro na beira do gramado. Enfim, toda a sorte ao Tite, um cara que eu gosto demais. Para mim, o melhor Inter dos últimos anos, o melhor Inter depois do Mundial, para mim é o dele, ali em 2008. Então, poxa, toda saúde aí, toda sorte pro Tite, que é um cara que eu gosto demais, e um dia eu gostaria de ver de volta ao Inter. Acho que não vai acontecer, mas gostaria muito de vê-lo de volta ao Inter, porque para mim aquele time de 2008 e início de 2009 também é o melhor Inter disparado depois do Inter do Mundial. Tá bom, turminha? Nos vemos logo mais. Beijos e hasta la vitória. Até mais.